Hoje a gente vai falar sobre alegria. E a gente decidiu trazer esse tema por conta de uma pergunta, né, Eliane, que Isso, surgiu no curso. é isso mesmo. É comum as pessoas perguntarem para a gente quanto que custa, qual é o valor de uma sessão de barras de Axis. E a gente costuma dar sempre a mesma resposta. E, de fato, aconteceu a mesma coisa nesse curso dia 19. Uma participante do curso nos perguntou quanto que cobra uma sessão? Mesmo porque os cursos são tabelados, só que as sessões não. Então, é uma dúvida muito comum, né, Edgar? Que as É, pessoas um- querem saber se também é tabelada a sessão. é legal a gente fazer uma explicação rápida sobre isso, que assim, todos os cursos do Axis têm um preço pré-definido pelo Axis, né, que é uma empresa americana, né? As sessões, eles deixam cada pessoa livre para cobrar Cobrar, quanto quiser, mas exatamente. os cursos não. E muita gente vai fazer o curso pensando, obviamente, em usos pessoais, né, para correr as barras dos seus familiares, dos seus amigos, mas muita gente está querendo fazer uma Isso, transição de carreira, começar um negócio novo, um trabalho novo, então procura profissionalmente, né? Por isso a isso. pergunta, quanto cobra? E foi o que aconteceu. Uma participante perguntou, e quanto que pode ser cobrada numa sessão? E a resposta que a gente sempre dá é a seguinte: cobre o que for divertido para você. Né? Nós respondemos isso e continuamos falando, né? Seguindo o programa do curso. E eu vi que ela ficou um pouco inquieta e em um momento ela falou, voltando um pouquinho, se for divertido, né? O que é divertido? Como assim? Né? Aí eu falei, a gente costuma, né? As pessoas acham estranho, mas de fato é quanto é divertido para você. O Axis diz que a alegria não é considerada uma atividade apropriada dessa realidade. Né? Na maioria das vezes, vão perguntar o que está de errado sobre você estar alegre. Vão dizer, muitas vezes, quantas você bebeu, né? Ou então que droga você está tomando, né? Está muito alegre. É interessante porque quando a gente dá o curso de barras de Axis, né, a gente, obviamente, que explica cada um dos 32 pontos, das barras. Para quem nunca ouviu falar em barras de Axis, né, o ouvinte que está acompanhando o programa pela primeira vez, possivelmente nunca ouviu falar sobre isso. Barras de Axis são um conjunto de 32 pontos localizados na cabeça, onde se localizam muito da energia de limitação que muitas vezes nos travam, né, nos impedem de dar um passo adiante, nos impedem de colocar em prática a vida que a gente sempre desejou ter, né? E um desses 32 pontos, né, que compõem as barras de Axis e que vão significar impactos significativos na nossa vida, né, da forma como a gente funciona nessa realidade, é o ponto da alegria, né? Esse é o ponto que muitas vezes são concentradas limitações sobre esse assunto que fazem com que a gente funcione numa realidade que não é exatamente a realidade que a gente gostaria de funcionar, né, Aline? É isso mesmo. E veja que interessante, Edgar. De acordo com a física quântica, o poder da criação da sua realidade está diretamente relacionado com a frequência que você está vibrando. Então, todo pensamento, como desejo, ódio, mágoa, tristeza, possui uma informação que transmite uma energia. E cada tipo de informação ou energia vai vibrar em uma frequência distinta. Por exemplo, a raiva tem uma frequência de 150 Hz. É uma frequência muito baixa. O medo tem uma frequência de Mais 100, baixa ainda, né? 100 Hz, mais baixa ainda. Olha que energia é essa, né? E a alegria, né? A alegria tem uma frequência de 540 Hz. Veja que interessante. Por exemplo, é completamente possível um doente se curar vibrando na frequência da alegria. Uma das frequências mais altas que existe. Depois dessa frequência, Edgar, você sabia que a mais alta, logo depois da alegria, é a frequência da paz, que é uma frequência de 600 Hz. E acima da paz vem a frequência da iluminação, que é 700 Hz.
Então veja como a alegria está muito próxima dessa frequência, né? E nas barras, como o Edgar falou, nós trabalhamos conjuntos de pontos relacionados às várias áreas da vida. E não é por acaso que o ponto da alegria faz parte de um conjunto das barras que está junto com a barra da cura. Olha que interessante. Ou seja, você se cura na vibração da alegria. Pois é, querido ouvinte, mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque, como a Eliane mencionou no comecinho da fala dela, a alegria não é considerada uma coisa dessa realidade, né? Quando você está muito alegre, rapidamente vão querer saber o que você está usando, né? Qual é o remédio que você está tomando, quantas você bebeu. É muito importante a gente deixar claro que alegria e excitação e empolgação são coisas completamente diferentes, né? Excitação e empolgação são coisas que têm prazo de validade, né? A excitação e a empolgação acabam, né? Acabou o evento, acabou aquela situação, ou eventualmente até acabou o efeito de alguma coisa que você usou, aquilo desaparece. A alegria é muito diferente. A alegria é uma forma da gente funcionar nessa realidade. É uma maneira em que você encontra de se relacionar com as coisas da vida, né? A alegria também é diferente de ser irresponsável ou de ser imaturo. Também é uma confusão muito frequente, né, nos dias de hoje. As pessoas veem alguém que está muito alegre, que está muito feliz, e já acha que aquela pessoa ela é imatura ou ela é irresponsável, né? A pessoa que brinca com tudo, que leva as coisas na esportiva, ela em geral recebe essa pecha, né? Então, vejam como a alegria ela é vista com muito preconceito ainda nos dias de hoje, né? A alegria, gente, ela vem da consciência. Ela não depende de nenhum fator externo para acontecer. Ela vem de dentro. A pessoa escolhe ser alegre, ela escolhe se relacionar com as coisas da vida de uma forma leve, de uma forma alegre, de uma forma divertida. Vem da percepção, né, Edgar, dessa coisa que acontece dentro de nós. Isso era um incômodo que eu tinha na advocacia, né? Porque é muito associado, assim, a pessoa séria, ela é mais respeitada. A pessoa séria tem credibilidade. E isso na advocacia me incomodava muito, porque eu gosto de sorrir, eu brinco, eu falo bom dia, eu dou sorriso para as pessoas que eu nem conheço na rua, né? E isso é uma coisa vista assim, não, na sua profissão você tem, para passar credibilidade, você tem que se manter séria, né? Mesmo uma audiência, numa reunião de trabalho, você não pode demonstrar sinal de que está alegre, né? Isso passa até por momentos, muitas vezes considerado até vulgar, não é verdade? Sim. E essa condição, né, é algo que acompanha muitas profissões, né? Não só no direito. Quer dizer, se você pega uma pessoa que é divertida, que é alegre, que consegue, né, diante de uma situação difícil, fazer piada, sabe, descontrair, ela é, em geral, taxada de, muitas vezes, até vulgar, né, em determinadas situações. Isso é muito complicado, né? Mas isso tem um lugar, tem uma origem, né? Por que isso acontece? Porque nós fomos educados, nós somos formados na realidade da seriedade, né? Do proibido ser alegre, né? Quando a gente era criança, por exemplo, o que a gente ouvia dos nossos pais, né? Muito riso, sinal de pouco juízo, né? No ditado é siso, né? Mas o significado é juízo. Muito riso, está rindo muito, amanhã você vai chorar. E pode esperar, né? Você está muito felizinho hoje, putz, se prepara que amanhã vai ser complicado. Eu tinha muito medo disso quando eu era pequena. Falei, nossa, eu estou muito alegre, vai acontecer algo ruim. Pois é, né? Então, mas isso é muito cruel, inclusive, porque isso é da natureza do ser humano, né? Toda criança é feliz, toda criança é alegre. Aí a criança está feliz, está alegre, está brincando, você vai lá e dá uma dessa, né? Você constrói ali um processo de limitação e de crença que este ponto das barras vai dissolver quando a pessoa chega numa determinada idade e começa a perceber que a limitação dela decorre da ausência de alegria, né? Tá muito legal, algo ruim vai acontecer, né? Qual que é a consequência disso, gente? Muitas vezes uma consequência que vem do inconsciente da pessoa. A pessoa não percebe daquilo cognitivamente, ela não percebe isso racionalmente.
ela tem medo de ser feliz. Ela tem medo de ir em direção à sua felicidade. Ela tem medo de vibrar com as coisas, de se divertir com as coisas. Ela tem medo de ser alegre. Olha que coisa complicada, né? Pois é. Que vida limitante, E, desde e olha que criança. desde criança a gente limita, né? Por exemplo, a criança pega o boneco, quer pintar o boneco, quer cortar o cabelo, e a gente já vem, né? Os pais falam, não pode estragar, vai estragar o objeto, o brinquedo. E nesse momento a gente destrói a criatividade, a gente começa a destruir a criatividade que é inerente de todo ser infinito, né? Eu Exatamente. mesmo, eu cheguei a fazer isso com as minhas filhas quando eram pequenas. Elas queriam pintar a boneca, eu falava, não, não pode pintar que vai estragar o brinquedo. E, na verdade, isso é uma consciência que, ao longo, né, desse tempo, a gente acabou adquirindo, que vê que isso, na verdade, é uma crueldade, né? Então, desde criança que E começam assim a as gente crenças serem vai, enraizadas, e né? assim a gente vai crescendo, né? Vai crescendo, vai se reprimindo, vai abafando a nossa criatividade, a gente vai vestindo uma máscara de seriedade que não é a nossa natureza, é uma máscara, é um personagem que a gente está criando, né? As pessoas que riem, que mostram os dentes, né? As pessoas que pensam que ao demonstrar a sua felicidade se torna uma pessoa frágil, Pessoa né? Uma vulnerável. pessoa vulnerável, né? É, como se demonstrar a sua vulnerabilidade fosse sinal de fraqueza, né? Que não é, né? A Isso. vulnerabilidade é um sinal da sua fortaleza, da sua energia, da sua força vital, né? E a tendência, quando a gente constrói esse percurso, é focar nos aspectos negativos da vida, né? Para quê? Para validar a vida difícil que a gente repercute, né? Que a gente constrói, que a gente vive dizendo que é, né? Quando a gente pergunta para alguém na rua, e aí, como é que tá a vida? Fala, estamos levando, né? Estamos levando da onde? Estamos levando de todo lado, né? Pancada para todo lado. Por quê? Porque a gente constrói e tem que validar a vida difícil. A vida difícil que existe na nossa mente, porque essa é uma construção nossa. Nós escolhemos a vida difícil que a gente tem. Como seria se a gente escolhesse uma vida diferente? Né? Que a tristeza e as dificuldades que vão te levar mais rápido para a sua evolução são uma verdade, uma grande mentira. Né? Verdade. Só que não, gente. Isso é uma mentira que foi contada pela história da humanidade e a gente acreditou. Tem um desenho que a gente gosta muito de comentar, se vocês não assistiram, né, fica a dica aqui para ver, que é da Disney, Monstros S.A., né? Na verdade, esse desenho, o enredo dele é que os monstrinhos assustam as crianças para conseguir a energia do medo para abastecer o planeta deles de luz, né, de energia para o planeta deles. Só que ao final eles descobrem que a alegria é uma potência muito maior, que ilumina muito mais rápido, eles captam muito mais energia com a alegria do que com medo, né? Gera muito mais energia para o planeta deles, a alegria, do que o medo. Exatamente como eu falei, a frequência, né? A energia está numa frequência muito maior, né? De ressonância, né? E então, a frequência dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções é muito importante, a gente está percebendo isso, né? Porque elas vão, na verdade, assim como o desenho, abastecer a nossa energia interna, né? Vai fazer com que a gente se mobilize para fazer as coisas ou não, né? E olha, gente, é bom a gente deixar muito claro que a gente não está aqui invalidando a tristeza, tá? A tristeza existe, ela está presente no dia das pessoas. Agora você pode escolher viver triste ou viver alegre. E saber lidar e reconhecer os momentos em que você não está bem, que você não está triste, e assumir esse sentimento, falar, ok, ele está aqui, ele está presente, eu reconheço, ele existe, mas eu não vou ficar com ele para sempre. Eu não vou viver triste. Essa é uma escolha, né? No caso da tristeza, o que nós devemos evitar é ir para o lugar de achar que tem algo de errado quando você está triste, né? E não apenas E não, né? Apenas a gente tem que observar, perceber e fazer é, perguntas, né, sobre não isso. apenas assumir a tristeza, mas fazer pergunta, perceber de onde vem aquele sentimento. Se ir para o julgamento da conclusão de que a tristeza é isso ou aquilo, faz pergunta. A quem pertence isso? A quem pertence essa tristeza? Tenta reconhecer se aquela tristeza é sua ou se ela vem de um ambiente ou de algum lugar, de alguma coisa ou de alguma pessoa com quem você se relacionou. Nesse momento, você tem as ferramentas necessárias para poder se livrar daquilo.
Não importa se você está, o que você está passando pela sua vida, não importa qual a dificuldade. Pergunte diariamente, para toda situação que você esteja vivendo, como eu posso tornar o meu dia mais divertido? O que eu posso fazer hoje que vai criar mais diversão na minha vida? Vocês vão perceber que toda a simplicidade do seu dia vai ficar mais divertido. Seja simplesmente ficando em casa, assistindo algum filme, ou, sei lá, fazendo uma comida, seja o que for que você vai fazer. Aquilo vai te trazer mais alegria, mais diversão. Conversando, comemorando a vida com um amigo, sei lá, cantando, né, ouvindo uma música, não importa. Aquilo vai tornar você mais alegre e mais expansivo. Se você ficar no julgamento que a sua vida está uma porcaria, que seus relacionamentos são ruins, que você não tem dinheiro, que sua família não presta e tudo mais, você vai estar de barreiras erguidas e não poderá perceber a simplicidade e a abundância da alegria, da diversão, da felicidade na sua vida. Então, ao invés de julgar, faça perguntas. A pergunta empodera, a gente sempre fala isso aqui, a resposta sempre vai desempoderar. Faça a pergunta sem expectativa, sinta a energia da pergunta e perceba a consciência que ela vai te trazer. Repita a pergunta em vários momentos do seu dia, sem julgamento, sem definições, sem conclusões. A pergunta abre um universo de possibilidades. Fique atento, porque essas possibilidades começarão a se apresentar em sua vida. Então, só faça perguntas. Fique na pergunta. Como diz o nome do programa, fique na pergunta, né? O Axis tem um mantra, né? A gente já falou disso em outros programas. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então vamos fazer um conjunto de perguntas, a começar pela pergunta do mantra, né? Para vocês perceberem como as perguntas agem. Percebam a energia da pergunta, gente. Sintam a expansão que essas perguntas criam no seu corpo, no seu ser. Universo, que consciência se requer para eu perceber que sempre que eu digo que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, de certa forma eu rejeito alegria demais, felicidade demais, glória demais. Universo, que consciência se requer para eu perceber que eu comprei a mentira, o ponto de vista dos outros, da sociedade, de que eu só posso desfrutar da alegria no dia em que todas as pessoas que eu amo forem alegres também. Universo, que consciência se requer para eu perceber que eu não tenho que me sentir culpado sempre que eu estiver pleno de alegria? Que consciência se requer para eu perceber que a culpa é uma invenção para me prender na energia da limitação e que a alegria é a chave para abrir as portas das infinitas possibilidades? Uau! Universo, que consciência se requer para eu perceber toda a alegria que eu estou recusando toda vez que eu escolho ficar conectado com a tristeza, vivendo os traumas e dramas do meu passado? Universo, que consciência se requer para eu identificar quais são as pessoas que eu estou escolhendo ser leal e essa lealdade me leva, me conecta com tristeza. A tristeza daquela pessoa, ao invés de me conectar com a alegria e a felicidade que são a minha verdadeira natureza. Pergunta, gente, façam perguntas. Perguntas abrem as portas para todas as possibilidades. As perguntas mudam a energia que você decidiu que não mudaria nunca, que é imutável. Perguntas convidam a algo novo, a algo maior no seu mundo. Para o Axis, a consciência de que você é um ser infinito abre todas as possibilidades para ser feliz no aqui, agora. Porque não há nada que um ser infinito não possa criar no agora. Então, você quer saber como ser feliz? Comece a perguntar a quem pertence todo julgamento, todo pensamento, todo sentimento, emoção e toda a negatividade que tem dentro da sua cabeça. Perceba se seus pensamentos possuem uma carga pesada do seu passado, pela história que você viveu, que sim, pode ser traumática, pode ter tido muito abuso, muito sofrimento, mas se você ficar preso nessa realidade, nesses pensamentos, nesses sentimentos, você só vai experimentar a mesma coisa, mais e mais daquilo.
né? Porque o passado se repete pela ausência do No presente. presente. Portanto, pare, observe, faça perguntas e veja onde esses pensamentos estão te levando. Você vai perceber que o melhor que você pode fazer com eles é descartá-los. Seus pensamentos só são crenças, só isso. Nada do que aconteceu no passado pode impedi-lo de estar no presente e de escolher a alegria e a felicidade. A alegria e a diversão é uma escolha. Qual a frequência que você está vivendo? Você escolhe ser alegre e se divertir agora? E a melhor forma da gente descobrir a nossa alegria, aquela alegria que foi abafada a vida fora, gente, é correndo suas barras. Foi isso que aconteceu com a gente, né? Para ter mais informações sobre horários, valores, parcelamento, entre outros, entre em contato conosco pelos números 11 98420 9959, 11 98420 9959 ou 11 97274 7997. 11 97274 7997. E se você não é de São Paulo e gostaria de levar o curso de barras de axis para sua cidade, entre em contato conosco por esses mesmos números que a gente vai ter o maior prazer de levar o curso até você, né? Repetindo os números, 11 98420 9959 e 11 97274 7997. E a nossa agenda completa com as atividades, cursos, palestras, workshops estão nos nossos sites www.elianebim.com.br ou www.edgarbim.com.br. Obrigada a todos pela audiência. Então, todos uma excelente semana. Uma ótima semana a todos, queridos ouvintes, e fique na pergunta. This is me. Look out, 'cause here